A paz do vosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho algo que me chamou muito a atenção, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, estava meditando e essa mensagem plantou no meu coração, essa mensagem entrou, penetrou. Eu quero passar para você o que a palavra do Senhor nos revelou através das Escrituras Sagradas. Nós estamos vivendo momentos muito perturbados, estamos vivendo um momento que a sociedade está se preocupando de trabalhar, uns trabalha 2 empregos, uns até trabalha 3 empregos. O sistema está nos levando a um esquecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito do que Deus tem para nós. O sistema estamos jogando no muro, encurralando, para que nós não tenhamos mais tempo para meditar a palavra de Deus, para parar um pouco e meditar o que Deus nos revela. Até nas redes sociais, a gente perde muito tempo nas redes sociais e poderíamos estar meditando a palavra de Deus. É o sistema, esse sistema está nos levando a fazer isso, mas existe ainda um povo separado, ainda existe um povo separado que o Senhor separa para alertar o povo. Sempre aconteceu isso. Deus sempre levantava um profeta para o quê? Para que vinha a alertar o povo, que o povo estava seguindo numa certa determinada. Deus vai lá, levanta um profeta e fala: olha, povo, é assim, tem que seguir assim. O povo se acordava e dava essa continuidade. O sistema está nos empurrando, mas Deus vai lá, nos levanta homens, levanta as mulheres para falar sobre o respeito da palavra de Deus, sobre ter um tempo para meditar, um tempo para buscar, porque tudo isso, meus amados, é passageiro. A Bíblia vai falar assim: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vai ser acrescentado na sua vida. O que eu tenho hoje para passar para a sua vida, preste bem atenção. Preste bem atenção, é algo surpreendente, algo para que nós venhamos parar e analisar. Por quê? O que traz a enfermidade? O que provoca a enfermidade em nós? É muito trabalho, é estresse, porque a doença vem através da estresse, vem através da preocupação, vem através de muita preocupação, muito trabalho, causa doença, muito medicamento, toma muito medicamento para um certo determinado, pessoas que têm problema de ansiedade, pessoas que têm problema de insônia, vai vice-versa e fica dependente de remédio, pessoas que não tem mais não tem mais sentido, que não só vive só na base do remédio, porque trabalha demais, se preocupando demais. E sempre a palavra do Senhor tem uma solução. A palavra do Senhor tem sempre uma solução para que nós viemos o quê? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. A Bíblia vai relatar, meus amados, vai relatar que um certo homem vai receber uma notícia de morte. Uma notícia de morte muito, muito desagradável, porque 100% do ser humano
quando recebem a notícia, o semblante cai, uns procuram um médico, segunda opção. Olha, você está com a doença e você está com a doença terminal, e outro vai lá, corre atrás de médico, um vai lá, corre atrás de Deus, e vice-versa. Mas o que eu tenho a dizer hoje para você, um certo rapaz, a Bíblia vai relatar um certo rei, né? Um certo rei que recebe uma notícia. Ele estava doente e recebe uma notícia, só que essa notícia era de morte. Só que essa notícia, quem traz essa notícia é um profeta com o nome de Isaías, o profeta de Deus. Só que essa notícia do próprio Deus dizendo que ele vai morrer. Olha, você imaginou? Você recebe uma notícia do Criador, uma notícia que você vai morrer, você vai ficar desesperado, porque é uma notícia diretamente de Deus. Uma notícia que não tem volta. Quando você recebe a notícia de um médico que você vai morrer, que você está com uma doença, o que você faz? Você vai procurar outra solução, você vai procurar outro médico, você tem dinheiro, você vai viajar para fora, tentar tratar essa doença. Mas quando Deus fala através do profeta que o rei vai ser morto, meus amados, é coisa séria, coisas que a gente tem que parar e analisar, porque foi o próprio Deus falou que ele vai morrer, para ele colocar a sua casa em ordem. O que Deus está dizendo? Olha, chama os seus parentes, chama o teu filho, vai fazer um decreto, vai passar de pai para o filho, toda a hierarquias que aconteceu, meus amados. Aconteceu que o rei Ezequias recebe essa notícia. Quem era o rei Ezequias? O rei Ezequias era um rei que recebe uma notícia mal do próprio Deus. Ele estava doente e Deus vai lá, usa o profeta para dizer, olha, coloca a sua casa, seu devido lugar, que você vai morrer. Deus fala, coloca, chama as pessoas, chama os conselheiros, chama seu filho para passar a coroa de rei, que ele ia morrer. Realmente, ele já estava, a doença que ele estava era da doença de morte. Meus amados, preste atenção que eu vou falar para você algo sobrenatural. Meus amados, quando o rei recebe essa notícia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr aos pés, sabe de quem? Ele vai correr aos pés, sabe de quem? Ele vai correr os pés, sabe de quem? Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai se lamentar a quem? A Deus. Sabe por quê que ele vai se lamentar a Deus? Porque, meus amados, quando ele assumiu o rei, o pai dele adorava outros deuses, o pai dele fez errado perante Deus, o pai dele era contra os princípios de Deus, mas ele tinha todo motivo de seguir o pai, mas não seguiu. Ele, quando ele assumiu o reinado, sabe o que ele fez? Ele falou assim, a partir de hoje, eu vou fazer um decreto, todo mundo agora vai adorar somente o Deus de Israel. Ninguém não vai adorar o Deus do meu pai, não, vai adorar o Deus de Israel. Ele fez um decreto, desmanchou todas as imagens, quebrou tudo, e todo aquele povo, todo aquele povo começou a voltar a adorar a Deus.
Ele foi um homem justo, um homem perante Deus. Ele fez as coisas certas. E aí na hora, quando chegou essa doença, por quê, meu amado? A Bíblia vai relatar que há um dia somos sujeitos a tudo, a próprio Jesus disse, somos sujeitos a tudo, pode acontecer. Não é questão que nós estamos servindo a Deus, não pode acontecer com um cristão, pode também acontecer a pessoa que não é cristão, somos sujeitos a tudo, mas esse homem rei, esse homem aí, o rei Ezequias, ele começou a se lamentar, ele falou: Senhor, quando eu assumi o trono, desmanchei tudo. Eu fiz que era reto perante o Senhor. Eu fiz tudo que estava debaixo dos princípios. Eu fiz que o povo não viesse mais adorar os deuses de Baal. Eu não fiz o povo mais adorar a adoração. Eu fiz que o povo viesse seguir os seus conceitos, os seus princípios. Esse rei Ezequias, ele tinha óleo, ele tinha azeite, ele tinha argumento para falar com Deus. Sabe por quê que ele tinha? Porque nos momentos das aflições, ele começou a clamar a Deus, porque ele tinha certeza de uma convicção, ele tinha argumento para falar com Deus, ele tinha azeite. Ele foi uma pessoa que foi reto perante o Senhor. E eu falo para você uma coisa, ele começou a clamar a Deus, ele começou a colocar a cara no pó, começou a chorar e começou a lamentar, dizer: Senhor, eu fiz o que era reto perante o Senhor. Imagina ali ele dizendo assim: Senhor, não me deixa eu morrer, não me deixa, eu tenho algo ainda para poder fazer, isso não é justo contra mim. Meu amado, presta atenção, o mesmo Deus que curou Ezequias pode curar você. Eu não sei a sua necessidade, não sei a sua enfermidade, eu não sei o seu problema, mas o nosso Deus sabe o seu problema. Quando ele começou a clamar a Deus sobre essa enfermidade de morte, e o profeta Isaías saiu e ia embora. Presta atenção, antes do profeta Isaías sair do templo, veio a palavra de Deus sobre a vida do profeta Isaías. Vá lá e volta e manda o recado. Isaías chega e fala assim: olha, o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor ouviu a sua lamentação. Agora o Senhor manda dizer: eu ouvi a sua oração, vou acrescentar 15 anos de vida ainda para você. Deus ainda acrescentou 15 anos de vida, porque Deus, meus amados, presta atenção, quando nós temos crédito com Deus, como nós temos azeite, o Senhor pode revogar o decreto, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, porque Deus ele é justo. Ele mudou o decreto, tinha um decreto de morte, mas ele revogou esse decreto de cura, ainda acrescentou 15 anos de vida para o rei, porque esse rei era reto perante o Senhor. Ainda ele falou assim: olha, como eu posso saber que Deus vai me curar? Aí o profeta Isaías falou assim: olha, o que você quer que o Deus faz? Deus quer que atrasa 10 minutos
ou acrescenta mais 10 minutos. Tinha um relógio chama um relógio de Acácio, o relógio do palácio lá, ele sempre ficava olhando para aquele relógio. E a Isaías falou assim, orou para Deus, e Deus, sabe o que Deus fez? Deus fez o quê? Diminuiu 10 minutos, Deus diminuiu sobre o relógio estava numa certa determinação e voltou 10 graus, falando 10 minutos. O que eu tenho hoje a dizer para você, o nosso Deus, ele é Deus de restauro. O que nós temos para oferecer a Deus nesses momentos de tribulações, nesses momentos difíceis, quando vem um caos na nossa vida? O que nós temos para oferecer para Deus? O rei Ezequias tinha algo para oferecer para Deus. E nós? O que nós temos para oferecer para Deus quando vier o dia mau na nossa vida? O que nós temos para oferecer para Deus? O que nós temos para oferecer para Deus? Isso é o que eu tenho a dizer para você. O que nós temos para oferecer para Deus, para que Deus viesse mudar o nosso decreto? O que nós temos para oferecer? O que nós temos com argumento para falar com Deus? Quando vier as tempestades, quando vier as tribulações de morte. Uma certa ocasião, meus amados, eu estava na loja, chegou 2 indivíduos para assaltar, e automaticamente o Espírito Santo me tomou, falou assim, vai ser assaltado. E comecei a falar para ele que Jesus amava ele. E quando eu comecei a falar assim, a arma dele caiu no chão, e tinha outro irmão comigo, chutou a arma assim, ele pegou, aí o outro veio, pegou a arma, entregou a arma para ele, e ele começou a pular, ele começou a pular, falou assim, vou te matar, gatilhou a arma. Presta atenção, na hora, meus amados, na hora, a minha alma refrigerou, na hora assim, eu senti algo, estava assim do meu lado, e quando ele gatilhou a arma, na hora, Satanás estava assim, querendo que ele viesse me matar. Ele passou um raio-x assim um raio-x assim, questão de segundo, o Satanás passou um raio-x assim, rápido. Eu só senti um reflexo assim, passando assim, procurando uma acusação para me acusar, mas não encontrou nada. E o nosso Deus estava ali, o anjo fala assim, acampa os teus anjos ao meu redor. Deus é fiel para livrar, e Deus me livrou da morte. Porque eu estava ali com a sinceridade com Deus. Deus sabia que eu estava com sinceridade, mas veio Satanás ali, mandou, ainda estava do lado, e passou um raio-x em mim, veio que tinha algum algo, se não, meu amado, aquele revólver tinha disparado, mas naquele momento Deus me livrou da morte, e nenhuma bala saiu daquela arma. Que o nome de Deus foi glorificado. É isso, Deus, o nosso Deus é esse, meu amado. O nosso Deus, ele está no controle. O que eu tenho a dizer para você, o que nós temos para oferecer para Deus? O rei Ezequias tinha. O que nós temos para oferecer nesse tempo de aflição, nesse tempo que o sistema nos leva a caminhar nesse sistema corrupto, um sistema de esfriamento espiritual. Que nós não temos um tempo para Deus, refletir a palavra de Deus. O que nós temos nesses dias, no século 21? O que nós temos para oferecer para Deus? É isso que hoje temos, a palavra de Deus, o que eu tenho hoje para dizer, o que nós temos para oferecer. Que Deus abençoe a sua vida. Esse
é a mensagem de reflexão para que nós venhamos refletir a mensagem de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.